Ontem eu até vi um alvoroço nas redes sociais sobre a possibilidade de reverter a decisão do ministro Supremo Alexandre de Moraes, que removeu o Twitter do Brasil, ou X. Olha, pelo andar da carruagem, muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte. Mas algumas organizações internacionais se mobilizaram. E sabe, começa a surgir aqui uma dor de cabeça para o Supremo Tribunal Federal. Vamos falar um pouco sobre isso? Então, não deixa de compartilhar, curtir, comentar, se for possível, se inscreva no canal. E além disso, eu vou falar com vocês também sobre uma cena vexatória, né, do Datena querendo partir para cima do Pablo Marçal e da aliança que foi feita entre os grupos aí, né, dos demais candidatos contra o Pablo Marçal. Vamos falar um pouquinho disso? Então, seja muito bem-vindo, sempre um prazer estar aqui com vocês. Bora lá. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje, segunda-feira, a decisão de Moraes que suspendeu o X no Brasil. Além de Moraes, também votam os ministros Carmen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Flávio Dino. O sargento Farrura até deixou um comentário aqui, né? Com esses integrantes da primeira turma, a chance de reverter a decisão do ministro Moraes é zero. Esqueçam, temos que lutar em outras frentes. E assim, uma das coisas que eu gosto do Farrur é a sua sinceridade. Eu não gosto de gente que fica fazendo auê, que fica tentando vender falsas ilusões. A chance do Supremo Tribunal Federal mudar o discurso é praticamente nula. Há uma informação do jornal Metrópolis que antes da decisão de suspender o X do Brasil já teria acontecido uma reunião pela Suprema Corte e que essa decisão já tinha sido acordada entre todos. Então, a chance de haver uma reversão é quase inexistente. Mas continua dando repercussão essa situação. Essa semana, um grupo conhecido como Fórum de Madrid, é um grupo interessante, é um grupo formado de direita, né, o Fórum de Madrid, e ela tem parcerias com vários grupos de direita em toda a Europa, em todo o mundo, e ela tem uma visibilidade grande. Embora ela não tenha um poder legislativo formal, esse fórum ele tem uma influência grande na formulação de políticas e na mobilização de grupos de direita, né, mundo afora. Então, é um grupo importante. Bloquear o X é atentado contra brasileiros, diz o Fórum de Madrid. A organização espanhola criticou a determinação do ministro Alexandre de Moraes de suspender a rede no país. O Fórum de Madrid divulgou nesse domingo uma nota que afirma repudiar a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de bloquear o acesso ao X, o ex-Twitter, no Brasil. Para a organização, a determinação atenta contra a liberdade de expressão e os direitos dos brasileiros e coloca em dúvida a existência da democracia no Brasil. Na carta, o grupo diz também que a determinação de Moraes é parte de uma longa lista de decisões em que o Poder Judiciário brasileiro demonstra uma clara parcialidade por meio de censura, perseguições e prisões ilegais ou abusivas, desrespeito a normas processuais e a liberdades básicas. Ok, nós estamos diante de um grupo, né, alinhado com a direita mundial que trouxe aqui críticas à decisão do Alexandre de Moraes. Que a direita mundial ia fazer críticas é óbvio. Afinal, a questão da liberdade de expressão é uma pauta da direita. A censura é uma pauta da esquerda. Ou seja, a esquerda é ela que busca silenciar qualquer um que não discurse na mesma cartilha que a deles. Só que não só grupos de esquerda estão tomando voz nessa história. Tem grupos de direita, tem grupos também que têm um respaldo internacional e que estão começando a levantar a voz. Como, por exemplo, o Alliance Defending Freedom, que é um grupo de juristas mundial que, literalmente, protocolaram uma ação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra
o ministro Alexandre de Moraes. Juristas estrangeiros protocolaram uma ação em caráter de urgência na Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra as medidas adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo Supremo Tribunal Federal, que ordenaram a derrubada da rede social X, Twitter, em todo o Brasil. A Alliance Defending Freedom, organização jurídica internacional, comunicou que tomou a iniciativa de protocolar essa ação urgente na comissão, argumentando que a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem autoridade sobre o Brasil, conforme a Convenção Americana. A Corte Interamericana, ela foi incorporada no direito brasileiro. E sempre que nós estamos diante de um tratado ou convenção de direitos humanos, ele tem o mesmo poder da Constituição. Ele integra a nossa Constituição com caráter constitucional. Ou seja, uma das coisas que é violado tanto no direito internacional quanto no direito nacional e não é cumprido é a questão da liberdade de expressão e a não censura. E aqui a gente sai do espectro Brasil. Como assim? Calma que eu vou explicar. É o seguinte, eu fiz um último editorial ontem, onde eu tratei de dois temas, o debate de São Paulo e também a ação, a armadilha que o Elon Musk preparou para o ministro Supremo Alexandre de Moraes. A discussão que eu fiz é que o Elon Musk agiu exatamente no momento em que o Brasil está sendo comparado, está sendo um espelho da Venezuela. A Venezuela excluiu o Twitter, o Brasil também. O Lula não condena as ações do Maduro. Então, isso causou uma visão negativa do Brasil. O Twitter vem acusando, o X, o Elon Musk, vem acusando o ministro Alexandre de Moraes de violação das leis brasileiras. Mas quem julga as leis brasileiras é o Tribunal Brasileiro. A Alliance Defending Freedom, ela é um grupo de juristas internacional que chegou com um novo discurso agora. Olha, não é que vocês violaram as leis brasileiras e só o STF pode julgar. Vocês violaram as leis internacionais e você violou a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Agora, o julgamento é na Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, e o próprio STF como um todo, pode ser condenado, tá? Então, o Tribunal Penal Internacional é que julga pessoas. Então, se a ação fosse contra o Alexandre de Moraes, seria no TPI, Tribunal Penal Internacional. Como é contra o Brasil, contra o Estado do Brasil, incluindo o Supremo, ela vai para a Convenção, para a Corte Interamericana. Essa é uma diferença que é importante você conhecer. A ação Defend Freedom, a Alliance Defending Freedom, classificou as ações do STF como censura e declarou que entrará na batalha judicial para responsabilizar o Brasil, tá? Então quem vai ser condenado é o Brasil. Quais são as suas condenações? Inclusive, haverá a possibilidade de sanções econômicas, por suas obrigações em matérias de direitos humanos. Segundo a organização fundada nos anos 90 e que atua em diversos países, a intervenção do STF e do Tribunal Superior Eleitoral viola a legislação internacional. Em nota, a Alliance afirmou, abre aspas, todo brasileiro tem o direito humano e fundamental à liberdade de expressão. Estamos com o povo brasileiro contra a censura. Agora é o momento da comunidade internacional responsabilizar o Brasil por suas obrigações em matérias de direitos humanos. Aí é que o jogo começa a ficar interessante. Porque agora o Elon Musk tem os seguintes argumentos. Olha, eu tenho provas com base nos meus funcionários do X, do X, que antigamente chamava Twitter, que houve uma interferência por parte do ministro Alexandre de Moraes nas eleições de 2022. E essa interferência foi feita através de censura, violando leis internacionais e não mais a lei nacional. O primeiro passo vamos seguir um processo pedindo a condenação do Brasil. Uma vez que o Brasil possa ser condenado, agora é descobrir quem foram os responsáveis. E os responsáveis são pessoas. Essas pessoas
podem ser condenadas no Tribunal Penal Internacional. E aí é o mesmo caso do Putin, que tem uma condenação. Trava o ministro Alexandre de Moraes, que não vai poder ir mais para outro país que seja signatário do Tribunal Penal Internacional. É uma estratégia do Elon Musk? Pode ser. Essa Alliance Defending Freedom é vinculada ao Elon Musk? Não. Ela é uma organização de juristas internacionais pela liberdade de expressão. E ela não é caracterizada nem de direita nem de esquerda. É uma união, né, uma organização internacional, ok? E aí a coisa começa a tomar algumas proporções. Por exemplo, hoje Marcel Van Hatten teve uma live, na verdade foi ontem, que ele teve uma live com o Michael Schellenberg, tá? O Michael Schellenberg, ele é o repórter, perdão, me deu um branco aqui, o repórter norte-americano que fez as denúncias do Twitter Files. O Van Hatten escreveu o seguinte: o Michael Schellenberg anuncia vir ao Brasil para enfrentar a tirania junto com a gente, todos na rua no próximo 7 de setembro. O Mike Schellenberg, assim como o Glenn Greenwald, são jornalistas de esquerda. O Michael Schellenberg falou que estará no Brasil no dia 7 de setembro contra o ministro Alexandre de Moraes, segundo o que ele declara, né, ser uma censura feita pelo ministro do Supremo. O que a gente começa a perceber a partir de então? Que setores de esquerda começam a levantar esse discurso no campo internacional. E é óbvio que ele vai servir de testemunha, o Glenn Greenwald, ou seja, jornalistas de esquerda norte-americanos servindo de testemunha e vão dar fundamento e aso a essa ação do Alliance Freedom, né? Então, assim, o que a gente vê é que o jogo está ficando mais pesado. E é óbvio, é muita coragem? Com toda certeza. Agora, para pensar comigo se ele, o Michael Schellenberg, que é alvo de inquéritos do ministro Alexandre de Moraes, é preso aqui no Brasil. Cara, ele é um jornalista norte-americano. Imagina, já fizeram isso com um jornalista português. Imagina se fazem isso aqui no Brasil também com um jornalista americano. Ele está colocando a sua vida em risco, ele está colocando sua liberdade em risco ao vir ao Brasil? Acredito que sim. Mas ele sabe que se acontece alguma coisa, ele vai ter respaldo do governo americano, que vai cobrar informações sobre o que está acontecendo. O que me parece é que é um jogo de xadrez que, sabe, eles dobraram a aposta e estão fazendo jogos arriscados. Eu tenho uma impressão, e se eu estiver falando besteira, é aquele negócio, taca ali pau aí, pode me criticar. Eu tenho uma impressão de que o Michael Schellenberg está se arriscando a vir para o Brasil justamente querendo ser preso. Falam, me prenda, que o governo norte-americano vai ter que entrar na ação. Até o Sérgio Moro resolveu cantar de galo nessa história aqui. O Sérgio Moro tá revoltado com essa história da retirada do Twitter aqui também, e do X, né? E ele falou o seguinte, olha, tem jornal que tá usando gente lá fora para trazer informação do Twitter, por que eu, como senador, não posso? Ele escreveu o seguinte: sou senador da República, pelo Paraná. Tenho imunidade material por opiniões, palavras e votos. Essa parte da Constituição Federal está em pleno vigor. Eu acho que você deveria ter colocado um ponto de interrogação. Está em pleno vigor? Sei não, viu? Essa parte da Constituição está em pleno vigor. Se entenderem que foi revogada ou suspensa, que me avisem primeiro. Continuarei assim, postando minhas opiniões, inclusive as críticas, como sempre, sem ofensas pessoais, nessa rede que constitui um importante instrumento do mandato e meio de comunicação com os paranaenses e com a comunidade internacional. PS. Até que a decisão judicial seja revista por sua legalidade, ilegalidade e desproporcionalidade, pedi a um amigo nos Estados Unidos para postar a partir de lá, na minha rede. Se a imprensa pode usar correspondentes, eu posso usar meus amigos no exterior. Ou seja, o Sérgio Moro aqui bateu de frente com o ministro Alexandre de Moraes e falou, não vou cumprir suas ordens. A imprensa está usando correspondentes no exterior, eu vou usar gente que está lá fora também, ou você vai mandar prender o amigo que está lá fora que vai fazer as postagens no meu perfil. A gente vê que começou a ter um conflito, né?
E aí, como eu disse, 7 de setembro, Michael Schellenberg vai estar aqui. Qual é o fundamento do 7 de setembro? Povo nas ruas, pressão pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Por impeachment do Alexandre de Moraes, é necessário que um senador da República tenha que protocolar esse impeachment, chamado Pacheco. Mas não vai acontecer. De olho numa vaga do STF, Pacheco agrada Moraes e diz que ele agiu com firmeza no caso do X Twitter. Por quê? Repito, de olho numa vaga do STF, o advogado e senador, presidente do Senado Rodrigo Pacheco, dono de um dos maiores escritórios de advocacia de Minas Gerais, tornou a elogiar o ministro Alexandre de Moraes no caso do X, antigo Twitter. Sem fazer menção a qualquer possível censura imposta no Brasil, Pacheco disse que Moraes foi fundamental para tornar a democracia inabalada. Enquanto era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Moraes já é recordista em pedidos de impeachment no Senado engavetados por Pacheco. Os elogios de Pacheco foram feitos em meio à pressão pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O que está acontecendo? O Pacheco fez duas coisas para sinalizar contra aqueles que pedem o impeachment do Alexandre de Moraes. Um deles foi elogiar o Alexandre de Moraes, sendo ele a figura responsável por pautar ou não o impeachment. Tá, ele pode fazer isso? Claro, ele não é juiz, ele age politicamente. Então ele pode manifestar-se politicamente e falar, não, sou aliado do Moraes, eu não vou fazer isso. Ele pode fazer isso. Agora o segundo ponto, ele postou uma foto com o mais alto escalão das Forças Armadas no mesmo dia em que ele postou isso. Para muitos da oposição, ficou encarado como se fosse uma espécie de recado. Olha, o Exército Brasileiro está com a gente. Então, não adianta vocês espernearem que nós vamos colocar o Exército nas ruas. O Olavo de Carvalho, em 2021, disse o seguinte, eles já têm um plano todo organizado. Eles querem que o povo seja exprimido até se rebelar. A hora que se rebelar, o exército vai para cima. E aí, eles vão falar que para punir os excessos, o exército vai restabelecer a democracia. Ele escreveu isso em 2021, tá? Mais atual do que nunca. Por que é tão interessante se tornar um ministro do Supremo Tribunal Federal? Pois é, dá uma rendinha extra, coisa pequena. Algo em torno de 50 mil por hora, alguns até 80. Renda extra. Ministros e desembargadores cobram 50 mil por hora para dar palestras. Ministros de tribunais superiores e desembargadores federais têm lucrado com palestras remuneradas. Eles chegam a receber até 50 mil por hora. O jornal Estado de São Paulo publicou essas informações nesse domingo. Esses eventos, promovidos por entidades empresariais, conselhos profissionais e até tribunais, têm proporcionado ganhos adicionais aos magistrados que já recebem os salários mais altos do serviço público. Tem gente mal intencionada, tá? Eu não estou falando que sou eu que estou falando isso, não. É gente mal intencionada. Que diz o seguinte, muitas dessas empresas que pagam uma palestra de uma hora tão cara, né? 50, 80 mil para ouvir um juiz, para ouvir um desembargador, para ouvir um ministro supremo, muitos desses, dizem as más línguas, têm processos no Supremo, têm processos junto ao Judiciário. E é óbvio que isso poderia influenciar, né? Mas é só as más línguas que dizem isso, que os ministros poderiam, sabe, em vez de receber uma gorjetinha aqui ou ali, eles poderiam receber uma palestra de 1 hora. Que cá entre nós, né? Estão falando do Pablo Marçal, mas as palestras desses juízes estão muito melhores que a do Pablo Marçal para dar dinheiro, não é? Então, assim, a grande questão é que ser ministro do Supremo é um poder inimaginável, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista, né, de poder também, vocês veem o Alexandre de Moraes. E aí eu prometi para vocês que eu ia falar um pouquinho sobre política, né, sobre eleições municipais. Debate de hoje, ou de ontem, né? Nunes focou em suas realizações. Mentira, atacou todo mundo. Boulos exaltou o MST. É a cara dele. Marçal detonou o jornalista do UOL. Ó, ganhou pontos com todo mundo aí. Datena partiu pra cima de Marçal e Tabata falou do PCC. Resumindo, eu concordo com o que o Luiz Barros falou? Não, tá? Não. Todo mundo partiu pra cima do Marçal.
partiu para cima dele como se não houvesse amanhã. A briga foi feia. Uma das cenas que mais chamou atenção, não posso colocar a imagem para vocês aqui, é o momento em que o Datena partiu para cima para agredir o Pablo Marçal, né? Durante um bate-boca, ele chamou o Marçal de fascista. E o Marçal tirou onda, cantou: "Ah, que isso, eles estão descontrolados." Cara, o debate de ontem parecia uma escolinha do professor Raimundo. E se a gente for olhar nesse sentido aí, sinceramente, o Boulos estava fazendo um papel de seu boneco aí, né? O Rolando Lero, provavelmente, era o Datena, né? A Tabata deve ser aquela menininha que ficava a patezinha lá, né? O Ricardo Nunes, acho que é o Barbacena lá, né? O cara de Barbacena lá que ficava escondidinho no canto, ninguém nem via falar que ele tinha. Pois é. Eu sei que o negócio ali ficou tenso. E essa briga parecia uma escolinha, né? Parecia uma quinta série, literalmente. E aí, um dos pontos que mais me chamou atenção, que mais me deu uma certa pena, assim, foi a coitada da jornalista, tendo que abafar o negócio, falando como se tivesse falando com alunos da quinta série. Um dos trechos que me chamou a atenção foi o momento em que o Boulos chamou o Nunes de ladrãozinho de creche e o Nunes chamou o Boulos de invasor. Outro momento foi esse aqui, eu queria que vocês observassem. Concedido o seu direito agora. Por favor, Datena. Vem cá, ué. Datena, por favor, Datena, por favor. Vem, fica aqui do lado. Datena. Fica aqui, ó. Entra, segurança. Fica aqui, ó. Segurança, por favor, Datena, para. Ah, que isso? Por favor. Tá desequilibrado. Datena, por favor, Esse não pode prefeito ser é ditador. Datena, retornem, por favor. O papo é você, cara. Retornem, por favor. Antiético, vagabundo. Você está formalmente advertido porque uma das regras mais claras... Pablo, por favor. Deixa eu terminar de falar. Foi avisado que teria uma advertência formal no caso de sair do púlpito, que isso não se repita, certo? Vocês não me deram um direito de resposta. E por causa dessa bagunça foi retirado o seu direito de resposta. Acabou. É concedido o seu... E aí foi o direito de resposta do Pablo Marçal que foi retirado. Tá bom. Cara, sinceramente, eu duvido que você não se identificou com as briguinhas da quinta série. Pra mim, isso aqui foi uma quinta série perfeita. Teve um momento também que o Datena foi criticado justamente devido ao fato de ter dito que, olha, eu fui o que mais lutou contra o PCC. E aí, o Paulo Bilinski, que é deputado federal, fez uma crítica aqui ao Datena. Escuta só isso aqui. A maior piada desse debate foi o Datena dizendo que lutou 30 anos contra o crime organizado. Você é um comédia, um idiota. Você passou 30 anos na televisão se aproveitando da desgraça alheia, comentando ocorrência policial. Você não é nada da pena, você nunca combateu o crime organizado. Falar isso é uma ofensa aos milhares de policiais e profissionais de segurança pública que perderam a vida fazendo um trabalho sério. Seu comédia, seu bosta. A maior... Vocês viram que o nível da política aí tá top das galáxias, né? Mas a realidade dos fatos é o seguinte. Disseram que seria para debater ideias, propostas, e esse debate da Gazeta traria pessoas com regras que o Marçal não poderia fazer toda a balbúrdia que ele fez. Piada pronta, né? Pessoal, coloca nos comentários o que vocês acharam de tudo isso aí e do jogo pesado que tá rolando aí, né, sobre o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, agora, com esse novo grupo de juristas partindo para o campo internacional. Tem muita gente que não tá levando a sério isso, mas é uma coisa grande. Abraço, pessoal. Papai do céu abençoe. Daqui a pouquinho, hora do almoço, estou voltando para filar boia na sua casa. Então põe água no feijão, tá bom? Abraço e até daqui a pouco.